Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 8, Ilusão da Matéria. Passados alguns dias, Lucas continuava inconsciente, ocupando um dos leitos da ala do hospital destinada a pacientes que haviam deixado a experiência carnal pela porta do suicídio. Em outro quarto, por já apresentarem melhores condições clínicas, repousavam as jovens Ana e Dária, que, assim como Ivan, foram influenciadas pelos livros pessimistas do filósofo de Varsóvia, na busca de uma fuga desesperada da vida física. Centenas de pacientes eram monitorados cuidadosamente naquele setor, que era conduzido com seriedade e eficiência por Hannah. Ela própria, há algumas décadas, havia aportado em instituição semelhante e em péssimas condições. Cometera o ato extremo ao se jogar sob as rodas de uma composição ferroviária nos arredores de Paris. Havia chegado ao seu limite após sofrer forte pressão espiritual ocasionada pela ação obsessiva de espíritos que, por ela, haviam sido abortados. Naquela mesma encarnação, passou muitos anos em sofrimento no plano espiritual, revivendo continuadamente a destruição causada em seu perispírito pela passagem do trem. Após ser encaminhada para tratamento, aceitou reencarnar e receber seus antigos adversários como filhos e esposo, além de se comprometer com o necessário teste de resistir à ideia de acabar com a própria vida. Por causa disso, nessa nova encarnação, teve uma trajetória difícil e com muitas privações. Desencarnou em idade avançada, com excelente grau de aproveitamento da experiência. Seu desencarne se deu por um agressivo câncer no colo do útero, necessário para expurgar as toxinas energéticas oriundas das antigas práticas abortivas. Essa vivência traumática cravou em seu âmago o interesse em ajudar outras pessoas que cometeram os deslizes do suicídio e do aborto. Dedicava-se, naquela época, a coordenar a ala de suicidas do hospital, ocupando um pequeno escritório bem próximo aos quartos dos pacientes mais graves. De seu computador tinha uma visualização completa de todo o panorama da ala, que contava com muitos trabalhadores. Hannah coordenava uma equipe interdisciplinar com técnicos de várias especialidades. Diariamente fazia questão de visitar cada leito, de conversar com seus colaboradores e, quando necessário, buscar orientações com seus superiores hierárquicos, integrantes do conselho do hospital. O setor também contemplava um serviço destinado aos pacientes já em melhores condições, que consistia em excursões de estudo e lazer a regiões da crosta terrena. Após a alta, a maioria encaminhada para as cidades espirituais com que tinham vinculação, onde se preparariam para novo mergulho na carne, embora alguns pacientes permanecessem em Alânia até nova reencarnação. Enfim, cada caso era cuidadosamente analisado e discutido pelo grupo de profissionais que, livre das contingências de competição e luta pela sobrevivência tão comuns nos ambientes de trabalho da Terra, possuía integrantes que se relacionavam muito bem. O trabalho era efetivamente realizado em equipe, sempre com a contribuição de todos os seus membros. Os médicos não eram considerados os trabalhadores mais importantes, sempre que necessário as decisões eram coletivamente discutidas entre todos. Livres da ambição por dinheiro e cargos, o clima entre os colaboradores dificilmente era perturbado. E quando isso acontecia, a gestora rapidamente conseguia controlar a situação, pois permanecia sempre próxima a seus subordinados, conhecendo as necessidades e potencialidades de cada um. A jornada de trabalho de Hannah chegava facilmente a 14 horas diárias. No tempo que restava, recolhia-se em sua casa para descansar, orar e meditar. Estudiosa, constantemente procurava se aprimorar e, para isso, realizava cursos em outros hospitais do mundo espiritual e lia muito. Hannah era uma mulher de beleza cativante, pele negra, rosto arredondado, lábios e olhos que pareciam ter sido cuidadosamente desenhados. Apresentava-se quase sempre com o uniforme sóbrio de suas atividades profissionais, exceto em suas horas de lazer, quando usava blusas e saias longas e de estampas floridas.
Gostava de fazer atividades culturais e encontrar amigos. Tinha paixão pela música e vinha se aprofundando no estudo do piano e sua relação com a emotividade humana. Entusiasmava-se em descobrir como notas e acordes vibravam na intimidade de cada ser, despertando nuances psíquicas determinadas em cada tipo de harmonia musical. Ela já havia conquistado excelente grau de desenvolvimento dessa habilidade. Então vamos lá. Nessa aula, cadê você? Ele apronta todos aqui, gente. Tem que ficar o tempo todo de olho nele. Olha a cara de sem vergonha. Fica me vigiando. Então vamos lá. A questão dessa ala onde Hannah é responsável é uma ala somente para quem sofreu corte na sua vida fora do tempo. Né? Então, suicidas, pessoas que foram abortadas, e a Hannah passou por uma experiência como essa. Ela chegou a abortar seres que viraram obsessores dela e causaram nela o suicídio numa encarnação. Isso fez com que ela gerasse conhecimento, fosse buscar auxílio e hoje responsável por uma ala para ajudar pessoas que ficaram nessa situação tanto quanto ela. E o Lucas está nessa ala. Então, como eu falei no estudo de ontem, vai e volta personagens nessa história justamente de acordo com o conteúdo que eles querem trabalhar. E aqui o que eles trazem para a gente. Tudo aquilo que você faz gera uma consequência. Então, as pessoas que acham que são donas do seu corpo, que podem abortar, que podem matar à vontade, porque afinal de contas o corpo é dela, quem manda é ela e acabou. Essas pessoas não têm a menor noção do que elas estão falando e fazendo. Realmente não tem. A gente fala, tem sim, sabe o que estão fazendo. Não, elas sabem a matéria. A matéria elas sabem. Está dando fim no filho, ela tem o direito de ter ou não ter uma criança. Ela só acredita naquilo que ela está vendo. Mas elas não fazem ideia do que vai acontecer no plano espiritual. Porque se fizesse, jamais ia ter nem a ideia, a grande ideia de tomar a pílula no dia seguinte. Ah, mas a pílula no dia seguinte, ela é abortiva? É óbvio que é. Afinal de contas, está se falando do dia seguinte. Tem até 72 horas para haver uma concepção. Então, se aconteceu, se já tem um espírito ligado ali no momento da concepção, porque é automático. Deu a concepção, o espírito se liga naquele zigoto, não é? Que a gente fala na época de colégio, eu esqueci os nomes, mas vai se formar um embrião ali. É imediato. E assim como já está se formando materialmente, o espírito se forma junto com... Não é que o espírito se forma, estou usando a palavra errada, o espírito se liga naquela união, espermatozoide e óvulo. Houve aquela união, o espírito já está ligado. E a partir do momento que você quer desligar esse embrião dentro do ventre, você está cortando a vida do espírito que vai retornar ao plano espiritual e vai voltar revoltado. Porque muitos deles vêm na expectativa de ter uma mãe, de ter um pai, de ter oportunidade de reencarnar. Eles vêm meio dormente, mas lá no plano espiritual já foi combinado da reencarnação daquele espírito. Nada acontece por acaso. Eu tive uma gravidez que não foi planejada. Eu namorei meu marido 6 anos, escondido, tipo Romeu e Julieta. Aí, quando deu 6 anos, eu me formei professora, eu falei para ele, agora chega. A adolescência já passou, agora a gente tem que definir nossa vida. Ou você vem para São Paulo e a gente casa, e mesmo contra a vontade da minha mãe, a gente vai ficar junto. Ou então, você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. Porque eu já estou me formando e eu quero morar longe da casa dos meus pais. Eu não me dava muito com algumas situações que aconteciam na casa dos meus pais, principalmente em relação à minha mãe. Falei, já estou ficando adulta, quero ir embora, quero morar sozinha. Quero sair daquilo e quero construir minha nova família. Ou você vem comigo, então... Só que nessa ele veio para São Paulo e a gente não ficou de imediato junto, porque a gente não tinha condições financeiras para isso. E ele foi morar na casa de um amigo dele de favor. Só que a gente começou a se ver praticamente todo final de semana, porque estava em São Paulo, era mais fácil da gente se ver. Como a gente namorou 6 anos e teve relação sexual e eu nunca me preveni e nunca engravidei, eu achei até que eu nem podia engravidar. A gente abusou da sorte e nessa eu engravidei.
Conclusão, acabei saindo da casa dos meus pais, inclusive grávida, para uma família que não aceitava esse tipo de coisa de forma alguma. Tinha que namorar, noivar, para depois casar, para depois ter filho. Então foi meio complicado, foi tumultuado, mas saí grávida. E aí, 3 meses de muito sofrimento, porque a gente tinha realmente uma situação financeira muito ruim, de chegar a passar humilhação, passar fome, entre aspas, né? Porque tinha vontade de comer coisas que não podia. Era complicado, foi muito complicado. Então, de tanto nervoso, tanto estresse, aconteceu de eu perder meu bebê. Eu me culpei por 1 ano, sendo aquela espírita muito sem vergonha, né? Porque a gente não pode se culpar. A gente tem que tentar entender a situação e consertar. Mas não, imatura, só sabia chorar, lamentar. Meu marido foi direto pro céu quando ele faleceu, porque ele aguentou 1 ano, a Patrícia de mau humor e chorando. Eu não queria nem que ele se encostasse em mim, eu morria de medo de engravidar novamente. Foi um período muito ruim que nós vivemos casados ali. Foi um período muito ruim mesmo. Aí, com 1 ano que eu tava curtindo aquele luto ainda, de ficar chorando pelo filho, ele apareceu no centro e deu a comunicação, dizendo: mãe, para de chorar. Quando vocês estavam tendo relação, eu fui um espírito oportunista, que isso acontece também, não teve nada de planejado. Eu vi que dava para poder me juntar a vocês e me juntei. Então, a energia sexual de vocês me chamou. E eu fui lá e consegui. Então, tem alguns espíritos que vêm pra gente que não faz parte do nosso círculo de espíritos que precisam crescer juntos. Aquele ali foi um espírito oportunista. Mas não, isso não fez ele ser menos filho. Pelo contrário, a comunicação dele agradecendo que os 3 meses que ele precisava eu dei para ele, que o meu sofrimento era para eu amadurecer e o sofrimento dele do aborto espontâneo era que os 3 meses que ele deixou de ter na última vida e que ele precisava compensar, o bem que ele disse que eu fiz para ele me fez bem também, me acalentou. Então a doutrina espírita, ela acalenta a gente quando as coisas acontecem fora do nosso controle. Mas quando é algo fora do nosso controle, supondo que eu tivesse engravidado e que eu tivesse abortado esse espírito, mesmo que ele não fosse do meu círculo de espíritos para crescer juntos, o compromisso que eu estava assumindo perante aquele espírito de matar ele é tremendo. Eles ficam revoltados e eles se tornam obsessores. O meu filho, eu vira e mexe, eu tenho um contato com ele no plano espiritual, ele está crescendo, ele tem um espírito ainda muito endurecido, então ele está ainda como se fosse uma criança de 4, 5 anos de idade no plano espiritual. Toda vez que eu vou encontrar com ele, eu acabei criando um elo de amor e respeito por esse espírito, mesmo que ele não faça parte desses grupos com quem eu já venho encarnando várias vezes. É um entendimento que a gente tem que alivia o coração quando você não fez de propósito. Mas se você tivesse abortado propositalmente, isso daí é um compromisso, é uma, como que eu posso dizer, um elo negativo que você vai arcar por muito e muito tempo. O tempo que eu tenho com meu filho o meu filho, o Rafael, tá com 26. O primeiro era para estar com 28 agora. Então, o compromisso que eu assumi com ele foi porque eu quis bem essa criatura dentro de mim, independente se ele é ou não próximo. Então, eu criei esse elo de amor, de carinho, de respeito por ele e ele por mim. Mas se eu tivesse abortado porque eu quis, o elo seria o contrário. Então, mesmo que alguns espíritos não façam parte da nossa vivência, eles acabam se unindo pelo amor ou pela dor, pelo ódio. Então, essas pessoas que acabam cometendo atos de suicídio ou de aborto, elas se comprometem tanto karmicamente que a forma que é encontrado para que limpe um pouco esse perispírito dessas pessoas, para que tente se redimir diante daquele erro tão grave, é justamente fazer o contrário. É justamente trabalhar em favor daqueles que estão vivenciando aquilo que ela vivenciou. Então, o que a Hannah faz aqui nada mais é do que limpar a sujeirinha que ela criou para o perispírito dela. Deixaram ela chegar até o ponto do suicídio pelo fato de ter matado os filhos dela, né, abortado os filhos dela. Então, os filhos se tornaram obsessores, mas, no entanto, a benevolência de Deus é tão grande, a justiça dele é tão grande,
O amor que Deus tem por nós é tão grande que Ele dá oportunidades da gente limpar sujeirinhas. E aí a Hannah se torna o quê? Um ser que vai ajudar pessoas que cometem os mesmos erros que ela já cometeu no passado. Quando eu me tornei professora, eu imaginei que eu tivesse tido algum problema kármico no passado em relação à criança. Apesar de gostar muito de criança, eu tinha um certo receio de trabalhar com criança. Eu preferia trabalhar com os maiores. Eu comecei com o ensino médio. Fui professora de ensino médio por 7, 8 anos. E eu relutava, tinha magistério, adorava o magistério, mas eu não me encaixava muito naquela história de 1º a 5º ano, que hoje é 1º a 5º ano, na época era 1ª a 4ª série. Mas algo me chamava para as crianças, não tinha jeito, eu não conseguia fugir daquilo. Eu falei, deve ter alguma coisa lá no passado para eu poder resgatar aqui. E os meus últimos 25, quase 25 anos de carreira foi voltado totalmente para a criança. E até hoje eu não consigo mais largar isso. Eu criei um gosto, um amor tão grande que foi se desenvolvendo ao longo do tempo por criança, que hoje se alguém me pagar ouro e falar, vai dar aula para adolescente, eu falo, nunca, jamais, eu quero criança. Porque é a mudança do espírito ao longo do seu trajeto, ao longo das suas dívidas pagas, sabe, da limpeza que você vai fazendo, que as coisas vão se tornando natural. E criança não pode me ver. Onde eu vou, que tem criança, a criança começa a sorrir para mim, começa a querer brincar comigo. Criança e animal é uma coisa comigo. Às vezes as pessoas falam assim, cuidado, esse cachorro morde. Eu falo, eu não tenho muito medo não, porque ele parece ser tão bonzinho. Quando eu falo, parece bonzinho, o cachorro já vem com as 4 patas arriadas para mim. Eu tenho facilidade hoje com criança e com os animais. Quando a criança é mais serelepe, quando ela é mais indisciplinada, elas não gostam muito de mim não, porque eu sou disciplinadora. Mas depois que elas entram na disciplina, aí é um amor incondicional. Eu tenho certeza que ama, porque eu sou chata. Para gostar de mim, porque realmente gosta. Então a gente percebe, dentro desse início de capítulo, que a ala da Hannah é uma ala que ela não está lá à toa. Nenhum espírito, nenhuma pessoa está em algum lugar que seja à toa. Nós trabalhamos, nós temos o nosso lado profissional, nós temos o nosso lado pessoal, nosso lado família, social, nada, nenhuma dessas questões é à toa. Todos nós temos débitos, temos acertos, temos alguns resgates, temos algumas provas para estar passando do lado daquelas pessoas. Então, a última coisa que nós podemos fazer é questionar por que, Senhor, que eu nasci nessa família? Por que, Senhor, que tem tanto serviço no mundo e eu tenho que trabalhar justo aqui? Por que essa pessoa difícil está aqui do meu lado? A última coisa que a gente tem que questionar é isso aí. Porque tudo tem uma razão de ser e de existir. E está tudo a nosso favor. Por incrível que pareça, são instrumentos para que a gente evolua, para que a gente cresça e através do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, a gente também fazer outros crescerem. Como foi falado aqui desde o início dos capítulos do livro. Quanto mais o espírito se eleva, mais trabalho ele tem. Não se engane achando que espírito elevado é aquele que vai para o paraíso, deita e fica olhando para uma cachoeira o dia inteiro, colhendo flores, sentindo o cheiro, o perfume de flor, porque não vai ser assim não. Nós vamos trabalhar e trabalhar muito, porque quanto mais é dado ao ser, mais é cobrado. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que ensinar. É assim que funciona. Eu sempre falei isso até um pouco automático na sala de aula. Não tinha esse conhecimento ainda da doutrina. Eu sempre falava para meus alunos, você aprendeu? Então agora você tem a obrigação de ensinar o seu colega, não é favor. Eu sei que a professora sou eu sei que quem orienta, quem vai dar a cartada final, avaliar aqui sou eu. Eu vou ensinar uma vez, mas vocês em grupo podem muito bem um auxiliar o outro. E aquele que sabe mais, ajuda quem sabe menos. Matemática, português, história, cada um tem a sua habilidade, sua competência e pode muito acrescentar na vida do outro. Então eu sempre falei isso na sala de aula como professora. Aí chega na doutrina, a gente vai percebendo que o que eu falava em sala de aula nada mais é do que um conhecimento muito maior. Que a espiritualidade já vem ensinando isso. E eu achava que era uma coisa minha, da minha prática da sala de aula. Como a gente pensa que a gente sabe de tudo, né? Como a gente se engana achando que porque a gente estuda, porque a gente trabalha, a gente adquire conhecimento. E o conhecimento já vem, lá de trás, das nossas encarnações, do
nosso contato com esse lado espiritual, que ele é tão grandioso na nossa vida. Lá a gente tem a parte da teoria, essa é a verdade. E aqui eles colocam a gente na prática. E aí? O que a gente está fazendo? Nós estamos escolhendo o melhor caminho? Nós estamos sabendo usar o nosso livre-arbítrio? Ou cada encarnação a gente só está se complicando ainda mais para que novas venham com novas propostas, novos ensinamentos, novas adversidades que vão fazer com que a gente cresça, porque a gente não está crescendo? Será que a gente continua insistindo ainda nos erros? Ou será que a gente está disposto a mudar e ajudar outras pessoas a mudarem, como a Hannah está fazendo aqui? Vamos parar para pensar. Bom final de semana, gente.